Passamos o processo 24.832, que tem como relator... Desculpa, houve aqui... É o 24.762, que continua como relator, Sua Excelência Conselheiro José Augusto. Isso, obrigado, Excelência. Não, procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trata os autos do pedido de revisão interposto pelo Ministério Público de Contas, contra adesão proferida por esta Corte no Acordo 10.971/2018, plenário exarado nos autos do processo 24.642 TC-Acre, que decidiu pelo desprovimento de recurso de reconsideração manejado por este parquê. Naquele recurso, o parquê solicitou a inobservância da ordem cronológica de pagamento da Secretaria de Estado de Educação no exercício 2015 e nos 6 meses de 2016, apurado nos autos do processo 22.521/2016, 70 TCE, onde o gestor justificou a quebrar para garantir a continuidade dos serviços essenciais da educação. Na ocasião, o plenário TCE, por maioria, considerou que a observância à ordem cronológica prevista na Lei Federal número 8888/93, artigo 5º, só ocorre com a regulamentação da matéria conforme diretriz estabelecida pela TRICOM na Resolução número 8/2014. Caminhada a documentação à DAF, a primeira GC, relatório de análise técnica, conclui preliminarmente por não conhecer do pedido interposto pelo parquê e, no mérito, rejeitar razões de revisão apresentadas, mantendo inalterada adesão na parte que foi objeto do presente pedido de revisão. Caminhada ao Ministério Público de Contas, o senhor ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou no feito às folhas 226/31 dos autos, Excelência. Relatório. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo Ministério Público de Contas em face da decisão objeto do Acórdão número 10.971/2018, que decidiu pelo desprovimento do recurso de reconsideração manejado por esse parquê. Naquele recurso, o Ministério Público de Contas suscitou a inobservância da ordem cronológica de pagamentos da Secretaria de Estado de Educação no exercício de 2015 e nos primeiros meses de 2016, apurado nos autos número 22.521/2016, onde o gestor justificou a quebra para garantir a continuidade dos serviços essenciais da educação. Na ocasião, o plenário do Tribunal de Contas do Estado, por maioria, considerou que a observância à ordem cronológica prevista no artigo 5º da Lei número 8666/93 só ocorre com a regulamentação da matéria, conforme diretrizes estabelecidas pela ATRICOM na Resolução número 8/2014. A primeira inspetoria pronunciou-se às folhas 18 a 22, sugerindo o não conhecimento do presente pedido e, no mérito, o seu desprovimento. Os autos foram recebidos no Ministério Público de Contas no dia 22 de março de 2019. Cumpre esclarecer que o pedido de revisão, previsto no artigo 70 da Lei Complementar Estadual número 38/93, é ação autônoma de impugnação, análoga à ação rescisória, destinado a desconstituir as decisões definitivas. O regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre prevê, em seu artigo 172, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, abre aspas, nos casos omissos e quando cabível em matéria processual, fecha aspas. Por conseguinte, as hipóteses de rescindibilidade das decisões do Tribunal de Contas são aquelas enumeradas no artigo 70 da Lei Complementar Estadual número 38/93 e no artigo 966 do Código de Processo Civil. No caso, o acórdão ora impugnado viola manifestamente a norma jurídica, que é o artigo 5º da Lei de Licitação, fundamento previsto no artigo 966, inciso 5 do CPC. Além disso, o Tribunal de Contas tem conhecido o pedido de revisão, sempre que realizada a admissibilidade pela presidência da Corte, razão pela qual o mérito deverá ser avaliado. No mérito, a questão cinge-se à aplicabilidade do artigo 5º da Lei nº 8666/93, que trata da ordem cronológica de pagamento de forma obrigatória a toda a administração pública. Extrai-se do diploma legal a necessidade da administração não privilegiar terceiros em detrimento de outros interessados,
que se encontrem em situação de prevalência por uma questão de ordem, observando os princípios da igualdade, impessoalidade, isonomia e moralidade, todos previstos na Constituição Federal e reproduzidos na Lei de Licitações. Como é disso em nosso ordenamento jurídico vigente, as leis, em regra, possuem aplicação de caráter geral e abstrato, e é nesse sentido o dispositivo do artigo 5º da Lei 8666/93, de forma a proteger a coletividade e o interesse público. Vale ressaltar que vige no direito administrativo o princípio da indisponibilidade do interesse público, o qual define os limites da atuação administrativa, em que o administrador deve estabelecer como critério de conduta a impossibilidade de abrir mão do interesse público. Significa dizer que, na administração pública, os bens e interesses não estão à disposição da vontade do administrador, que deve ser estrita observância à norma para atender aos interesses da coletividade. Com isso, a administração só pode atuar dentro do limite do interesse público, não obstante goze de vantagens amparadas no próprio interesse coletivo. No caso, não pode haver outra interpretação do disposto no artigo 5º da Lei 8666/93, que não seja a observância à estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, já que o administrador está vinculado à legalidade e ao interesse público. Ademais, o respeito à ordem cronológica de pagamentos obriga a administração a pagar os credores na sequência cronológica e este dispõe do direito de que os pagamentos sejam feitos como regra de proteção à probidade administrativa, evitando que prerrogativas administrativas sejam desvirtuadas. Nesse sentido, manifesta-se Fabrício Mota, em seu artigo. Abre aspas, a obediência à ordem cronológica impede a administração pública de escolher aleatoriamente a sequência de pagamentos. Não se coaduna com privilégios na ordem de recebimento, pois preza pelo respeito ao pactuado nos contratos. Trata-se de regra de garantia para o contratado e para o cidadão, voltada à vedação de caprichos, perseguições e favores pessoais, remunerados ou não. Pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade é crime. Artigo 92 da Lei de Licitação. Sujeito a pena de detenção de 2 a 4 anos e multa. Não é incomum a total subversão desta ordem, submetendo contratados ao constrangedor e ilegal e imoral périplo por repartições para ver o seu direito respeitado. Ao dever da administração de realizar o pagamento, seguindo a ordem cronológica das exigibilidades, por fonte de recursos, corresponde direito subjetivo do contratado de exigir a satisfação do seu crédito, quando violada a respectiva ordem. Fecha aspas. O legislador, ao estabelecer a observância da ordem cronológica das obrigações, impõe medida restritiva de privilégios de credores na administração pública. Uma vez liquidada a despesa, confirmando-se a prestação das obrigações pelo particular, o pagamento é imposto pela lei, sendo manifestamente legal o inadimplemento administrativo com quebra de ordem cronológica de pagamento. Este também é o entendimento do professor Marçal Justem Filho. Abre aspas. O referido artigo 5º consagra o dever da administração liquidar suas dívidas segundo a ordem cronológica. Ou seja, é inquestionável que a administração tem que cumprir os prazos e satisfazer as dívidas segundo as regras previstas em lei ou no contrato. Mas, ademais disso, está constrangida a observar uma ordem cronológica de tal modo que não dispõe de discricionariedade para escolher a ordem de preferência para pagamento. O dispositivo retrata um plus no que tange a disciplina do cumprimento das obrigações por parte da administração, não apenas ao dever de liquidar a dívida dentro dos prazos pré-estabelecidos, como também não há margem de liberdade para escolher quem será beneficiado antes. Fecha aspas. O comando estabelecido no artigo 5º da Lei 8666/93 é de eficácia plena, imediata, independentemente de qualquer outra complementação. O legislador não estabeleceu a necessidade de regulamentação, por conseguinte, nenhum obstáculo existe a que de pronto adquira força obrigatória. A resolução número 8/2014 da ATRICOM estabeleceu diretrizes a serem observadas para incentivar a adoção dos padrões de qualidade e agilidade no controle externo. Expôs que a norma é exigível apenas estabelecendo parâmetros de fiscalização. Abre aspas, considerando a exigência do cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos para assegurar a probidade e a economicidade dos negócios públicos. Fecha aspas.
Outro sim, o Tribunal de Contas do Estado se manifestou recentemente em outros julgados, pela aplicação de multa e emissão de acórdão considerando irregular os atos nas hipóteses de desobediência do artigo 5º da Lei 8666/93. Portanto, não há que se falar em marco de exigibilidade do cumprimento da norma a partir da resolução da TRICOM, haja vista a norma já ser exigível a partir da vigência da Lei de Licitações e Contratos. Contudo, ao mesmo tempo em que a lei dispõe sobre a impossibilidade de quebra da ordem cronológica, prevê a possibilidade de exceção à regra, salvo quando presente relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente devidamente publicada. Isso diz o artigo 5º da Lei de Licitação. Portanto, será possível a quebra mediante justificativa da autoridade competente em razão de interesse público, mas, para tanto, a autoridade deverá emitir adequado ato administrativo para o caso concreto, dando-se publicidade. E aqui é interessante, porque essa exigência da publicidade, ela vem justamente não só para dar transparência a esse procedimento, que é uma exceção à regra, e ela pretende justamente coibir todo e qualquer tipo de privilégio, né, de um fornecedor em relação a outro. E a questão da publicidade aqui, eu diria que ela é imprescindível para evitar justamente o que aconteceu nesse caso concreto, que o gestor, depois de acionado, ele trouxe aqui uma justificativa, mas não comprovou nada, como também não tinha nada publicado lá atrás. Então, nessa situação, quando realmente há um fato que justifique a gente aplicar a exceção à regra, a publicidade é fundamental para ele não chegar a posteriori e criar uma situação para justificar aquele procedimento que ele fez sem o respaldo da lei. Bom, no presente caso, apenas depois de instado a se manifestar sobre a quebra da ordem cronológica das exigibilidades, o gestor responsável justificou que os pagamentos visavam atender ao interesse público, que também é uma outra questão, né? Você falar que visa o interesse público, mas não dizer que interesse é esse, fica uma justificativa um pouco vazia. Inclusive, eu tenho observado também, em algumas situações, também na área de licitações, quando se refere à revogação ou mesmo até à anulação de procedimento, é comum o gestor fazer a publicação dizendo que aquilo ali atende o interesse público, mas ele não diz que interesse é esse. Ou seja, então, na verdade, ele não trouxe uma justificativa, né? Ele colocou algo genérico e que não serve para que, no caso, o controle externo ou os outros órgãos possam aferir se realmente aquilo ali seria motivo suficiente para ele tomar aquela medida, né? Bom, ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do pedido de revisão e, no mérito, pelo provimento da medida para reconhecer a violação do artigo 5º da Lei 866/93 e a aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. No caso em espécie, Excelência, a exceção é que, se não se fizesse em 2015, não haveria aula. E eu prossigo. A resolução número 8/2014 da TRICOM estabeleceu diretrizes a serem observadas para incentivar a adoção dos padrões de qualidade e agilidade do controle externo. Expôs que a norma é exigível apenas estabelecendo parâmetros de fiscalização, aspas, considerando a exigência do cumprimento da ordem cronológica de desexigibilidade dos pagamentos, Lei número 8666/93, artigo 5º, para assegurar a probidade e a economicidade dos negócios públicos, fecha aspas. Assim, mesmo constando no processo inicial que os empenhos se referem ao ano de 2015, e os pagamentos aconteceram somente no segundo semestre de 2016, mesmo assim, antes de conferir o possível desacordo da ordem cronológica de pagamentos, necessário se faz a regulamentação do artigo 5º da Lei Federal 8666/93, bem como a fiscalização do Tribunal de Contas a todos os seus jurisdicionados. Ante o exposto, voto. Conheço do presente pedido de revisão interposto pelo douto Ministério Público de Contas, por ser próprio e tempestivo para, no mérito, rejeitar as razões da revisão apresentada, mantendo inalterada a adesão proferida no Acordo
971/2018, plenário, notifique-se o impetrante desta decisão e averte-se do verbo do acordo recorrido. É o meu voto, Excelência. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro, Voto com o conselheiro relator, senhor presidente. conselheiro Antônio Malheiro, Excelência, convênia, e tendo em vista, inclusive, o nosso voto já no processo anterior, eu acato o recurso do doutor Parquet com aplicação de multa, tendo em vista que ficou realmente comprovada a inversão da ordem cronológica e que foi comprovado nos autos e confessado também nos autos. Então, eu dou provimento com aplicação de multa de R$ 3.570 ao gestor. É como voto, excelência. conselheiro Ronaldo Polanco, Com o relator, presidente. conselheira Dulcineia, Voto com o relator, senhor presidente. Inclusive, eu fui a relatora do recurso, o voto inicial foi seu, não aplicando a multa em razão da justificativa que foram trazidas aos autos pelo secretário de Educação, que era uma situação envolvendo o ano escolar. Nesse sentido, eu voto com o conselheiro relator. conselheira Nalu Maria, Com o relator, senhor presidente. aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro relator, vencido o conselheiro Antônio Malheiro.